Olá, vamos então para a nossa aula de História. Nós estamos ainda falando sobre a questão da independência do Brasil. Vamos lembrar um pouquinho as aulas anteriores. Fugindo de Napoleão, né? Dom João veio para o Brasil, né, com a proteção dos ingleses. Né? Dom João desobedeceu a Napoleão, não fez o bloqueio continental, manteve o acordo com os ingleses, fugiu para o Brasil. E então isso em 1808, né, quando ele chega no Rio de Janeiro e se estabelece, vai ter os tratados em 1810, a abertura dos portos. Então tudo isso é o início do processo de independência do Brasil, né? Então o Brasil, com a abertura dos portos, né, deixa de ser uma colônia. Então agora o Brasil pode manter comércio direto com a Inglaterra, com outros países. Em 1815, oficialmente o Brasil se une a Portugal, né? Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? E então esse processo, a elite brasileira, né, está muito feliz nesse processo, porque se livra de Portugal e mantém comércio com a Inglaterra e outros países. Só que Portugal, né, a gente viu isso na última aula, não está satisfeito. Né? Portugal está sendo governado por um oficial inglês, e o rei está aqui no Brasil. Então, vamos lembrar a última aula, a Revolução do Porto, 1820. Os portugueses querem o retorno do rei, e que o Brasil volte a ser uma colônia. Né? Afinal de contas, o Brasil é a principal colônia do Império Português, né, nessa época. Então, vamos continuar esse processo, né, que leva à independência do Brasil. Então, a presença do príncipe Dom Pedro no Brasil dificultava os planos de Portugal, que queria recolonizar o Brasil através de decretos, né, que pretendiam enfraquecer o poder de Dom Pedro, né, e unificar o exército português e brasileiro. Né? Então, a ideia de Portugal, já que Dom Pedro não quer retornar, é diminuir os poderes dele. Né? E Dom Pedro vai perceber isso, e quando ele vê que a elite brasileira está do lado dele, ele vai se colocar contra Portugal. Né? Então, a nomeação de um governador das armas, obediente às ordens diretas de Portugal, para cada província brasileira, e a criação de um imposto alfandegário adicional. Então, Portugal está criando várias medidas para limitar o poder de Dom Pedro, controlar, né, o exército. Né? Até Portugal vai depois tentar enviar tropas, mas vamos lembrar que Portugal estava quebrado na época. Né? E mesmo enviando tropas, esse exército português aqui não vai acabar influenciando ou impedindo, né, vamos colocar assim, a independência do Brasil. Aqui, né, no mapa, mais ou menos, né, como que era o Brasil na época de Dom João, né, depois de Dom Pedro, né, o Brasil no início da independência. Né? Reparem que o Mato Grosso era Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. À medida que as cortes de Lisboa revelaram sua intenção de recolonizar o Brasil, a opinião pública dividiu-se. Né? Então, no Brasil, vai ter dois grupos, né, que vão, digamos assim, se enfrentar, né, no debate político. Então, um grupo seria os comerciantes e militares portugueses, organizados no que foi chamado Partido Português, manifestaram-se favoravelmente às medidas recolonizadoras. Então, esses portugueses, em várias partes do Brasil, vão tentar se opor à independência. Né? Aqui nós temos uma imagem das cortes de Lisboa. Né?
onde vai ter representantes brasileiros, né? Alguns até nem foram por falta de condições, mas, né, digamos que esses brasileiros acabaram não sendo ouvidos, né, lá em Portugal. Então, o outro grupo, né, o que vai apoiar a independência, né, então, eram os grupos que se beneficiaram com o governo de Dom João VI no Brasil. Eram os proprietários rurais, né, elementos ligados à exportação e às finanças. Eram monarquistas, né? Na época, falar em república não era bem visto aqui no Brasil, né? Eram radicais, né, os republicanos. Então eram monarquistas, mas se opunham à recolonização, pois ficariam privados das vantagens importantes como a liberdade de comércio. Então aqui a mesma coisa que aconteceu na América Espanhola e nos Estados Unidos, né? Então esses grupos organizaram o Partido Brasileiro, que teve como líder, né, o mais representativo, o José Bonifácio de Andrade Silva, né, que vai se tornar o braço direito de Dom Pedro I durante o processo de independência. Diante da intransigência então, das Cortes de Lisboa, o Partido Brasileiro passou a apoiar o projeto de separação entre Brasil e Portugal, né? Então aqui na imagem nós temos a Dona Leopoldina, né, a esposa de Dom Pedro, de origem austríaca, né? Ela, juntamente com José Bonifácio, seriam os cérebros, né, desse processo de independência, né, de separação do Brasil. Dom Pedro I, mais impulsivo, ele era mais prático, né? Então, enquanto ele estava lá em São Paulo, segundo as más línguas, visitando amante ou a negócios, né? Maria Leopoldina, né? Dona Leopoldina, governou o Brasil e ajudou, né? Nesse processo de independência, juntamente com José Bonifácio. Pretendendo afastar o príncipe do território brasileiro, as cortes de Lisboa criaram um pretexto para forçar o retorno de Dom Pedro a Portugal. Então, qual seria o pretexto? Completar seus estudos na Europa. Essa atitude incitou ainda mais a resistência anticolonial brasileira, o que facilitou angariar assinaturas em uma petição solicitando a permanência de Dom Pedro no Brasil. Então, essa elite brasileira anticolonial, né, que estava lucrando com o fim da colonização, ela percebe que se Dom Pedro retornar, não tem um líder para se aglutinar, né? Não tem alguém para representar eles, né? O que aconteceria? O Brasil poderia virar uma América Espanhola, né? Dividido em várias partes. E podia ter revoltas, e isso a elite não queria, né? Porque já pensou armar os escravos, por exemplo? Né? Então, após receber a petição de 8.000 assinaturas, em 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente, né, Dom Pedro, aceitou, né, ficar no Brasil, respondendo: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, que já foi feriado, é o dia do fico, né? Então, Dom Pedro percebe que tem o apoio dessa elite e que, se ficar, ele pode comandar a independência. Então, após o dia do fico, a primeira decisão do príncipe, com o apoio de José Bonifácio, né, que, digamos assim, é o cérebro ali que está organizando tudo, foi criar o Conselho de Procuradores das Províncias do Brasil, né? Então, o Brasil não era dividido em estados, mas em províncias. Organismo composto por representantes das províncias, todos os membros da aristocracia latifundiária, né? Vamos lembrar que na época só votava quem tinha dinheiro,
né? Então, José Bonifácio deveria assessorar Dom Pedro em suas decisões, né? E aí nós temos aqui um pouquinho da história triste da Dona Leopoldina, né? Ela casou por procuração, né? Ela representava a família Habsburgo, uma das famílias que foi muito poderosa na Europa, muito rica, né? Família austríaca. Então, ela veio para o Brasil. No início, ela achou que ia ser um pouco... que Dom Pedro I era o príncipe encantado, mas depois ela percebeu, né, que ele era um mulherengo, né? Ele tinha várias amantes. E aí ela morreu jovem, né? Em 1826. Né? Então, a Dona Leopoldina, né, que ajudou no processo de independência, acabou aí morrendo bastante jovem. Então, o objetivo do Conselho, né, era garantir uma direção centralizada para o processo político em andamento. Então, havia uma preocupação em centralizar, né, em torno de Dom Pedro, para evitar, né? Então, aqui, pois o grupo liderado por José Bonifácio temia que se repetisse no Brasil a fragmentação territorial e política ocorrida nas ex-colônias da Espanha. Era fundamental preservar a integridade territorial do país. E isso só poderia ser conseguido com uma direção centralizada. Então, o grande desafio era manter o Brasil unido. Dom Pedro, ele assegurava ali Rio, São Paulo, Minas, né? Mas era preciso estender isso para o restante das províncias, né? Quase que Pernambuco vira um país, o Maranhão vira outro país, né? O Pará, lá, a Amazônia, lá em cima, vira um outro país, né? Então, o desafio, né, dos monarquistas, dos que apoiavam Dom Pedro, era manter essa centralização, né, em torno da figura de Dom Pedro I. E aí uma outra curiosidade é que nós temos a amante, né, a Domitila, depois ganhou o título de Marquesa de Santos, apesar de não ser de Santos, ser de São Paulo, né, mas o título é da cidade de São Paulo. Então, a Domitila, ela se transformou na principal amante de Dom Pedro.